Isso que eu tô tomando ali é um soro personalizado. Eu tô aqui no Instituto da doutora Vivian Campos, ela é clínica geral, porém pratica medicina integrativa funcional, que hoje, depois de tantos anos a gente falando e fazendo, a gente vê o quanto é importante. E o quanto há 14 anos atrás, que a doutora Vivian já falava desse assunto, hoje, em 2024, a gente continua falando e agora todo mundo está falando. Eu tenho o maior orgulho de dizer isso, Vi, porque a gente sempre bateu nessa tecla, né? Que Com bom. certeza. E aí, tudo bem, querida? Tudo bom, que bom estar aqui de novo. Pois é, eu tava com saudade. Vi, sabe que esses soros, quando eu venho aqui tomar, eu me sinto tão melhor. Eu acho que é assim com todo mundo, né? É muito bacana a resposta que a gente tem. Porque, na verdade, o que é o soro? É uma forma de entregar medicação para o corpo. A gente pode entregar medicação de várias formas. Sim. Do mesmo jeito que a gente utiliza vários meios de transporte. Eu posso ir a pé, eu posso ir de bicicleta, eu posso ir de carro, eu posso ir de avião. Tudo depende da distância que eu vou percorrer e o quanto tempo eu preciso, quanto tempo eu tenho que chegar lá. Né? Então, quando a gente está falando de terapia endovenosa, a gente está pensando nisso, a gente está pensando que a gente precisa entregar nutriente de uma forma mais rápida e mais eficiente, porque quando a gente entrega no soro, praticamente não tem nenhuma perda. Quando a gente depende da digestão, de ingerir a cápsula, ou até do alimento, ser digerido e o organismo conseguir absorver, eu preciso que todas essas etapas estejam acontecendo. E, em geral, a maioria das pessoas hoje tem alguma alteração em uma dessas etapas. Então, e é isso mesmo, né, gente? Porque a medicina integrativa, funcional, ela é extremamente personalizada. Alguns exames que outros médicos, os médicos convencionais, vamos dizer assim, da medicina tradicional, pedem, e outros que eu vejo que quando eu levo, eles falam assim, isso daqui eu não tenho contato, esse daqui eu não tenho contato. Porque, gente, é muito diferente, né, Vi? Por quê que é tão diferente? Porque a medicina clássica, ela parte do problema. Então, a gente vai ter um sinal, um sintoma, eu tenho que identificar que doença é aquilo e que remédio eu vou usar para aquilo. Quando a gente está falando de medicina funcional integrativa, o objetivo o funcional quer dizer recuperar função. Então eu vou partir da pessoa. Para eu entender aonde essa pessoa está, como é que é o estilo de vida que ela tem, quais sintomas ela está apresentando, como esses sintomas se relacionam, quando eles surgiram. Então isso tudo entra na história. E aí eu vou tentar entender qual é a conexão disso, o porquê isso está acontecendo. E mesmo pessoas que não têm sintoma. Eu sou muito feliz porque eu atendo vários pacientes que falam, eu estou bem, mas eu quero ficar melhor. Ou eu quero me preparar, eu quero envelhecer com qualidade de vida. Então, segredos. Cada vez mais as pessoas têm se preocupado com isso. Por exemplo, mulheres aí entre 30 e 45 anos que querem se preparar para a menopausa. Que era uma coisa que não se falava, né? Mas esse período de transição menopausal, ele vem com sintomas bem discretos, né? Que muitas vezes aí a pessoa começa com sintomas parecidos com depressão, de ansiedade, insônia, a memória fica meio esquisita, o humor muda. Aí, quando vê, tá com 50 anos tomando um remédio para dormir, um ou dois antidepressivos, porque, na verdade, os hormônios não foram vistos no momento correto. Então, a prevenção é muito importante e esse olhar do todo é muito importante. Então, a gente vai pedir os exames para entender esse todo. Então, só para esclarecer para o nosso público, a doutora Vivian Campos, ela é clínica geral, né? Então, isso é bacana porque é uma geral, a pessoa vem aqui fazer uma geralzona, né? E essa veia da prevenção, isso, gente, não tem preço, principalmente depois de tudo que a gente passou, que as imunidades foram para o pé, que as cabeças, as mentes ficaram enlouquecidas por conta de tudo que a gente viveu. Então, tudo isso e mais tudo aquilo que normalmente a gente tem, porque a gente come errado, a gente faz tudo errado. Eu vou falar isso porque eu
sou uma dessas pessoas, eu me incluo. Not anymore, né? Agora eu faço parte e falo com muito orgulho que eu faço parte do outro lado. E é uma decisão do paciente vir buscar tudo isso, né? Não precisa estar sentindo mal, não precisa ser na dor que nem eu. Exatamente. E o que eu costumo dizer para o paciente, né? Eu não posso fazer o tratamento por ele. Tá? Eu consigo diagnosticar, montar um plano de tratamento e ajudar o paciente na execução. Então eu brinco que eu sou como se fosse o Waze. Eu vou tentar escolher a melhor rota, né, fugir dos acidentes, dos buracos. E quem vai dirigir o carro é o paciente. Tá certo. Então quem vai escolher se vai seguir o Waze naquele momento ou não, porque a gente às vezes briga com o Waze, né? É o paciente. Mas quem vai passar na lombada, quem vai trocar o pneu é o paciente. Claro que a gente está aqui com uma equipe multidisciplinar para dar maior suporte possível para o paciente. O nosso paciente tem assistência durante todo o processo de tratamento, né? As meninas são incríveis nisso. São mesmo. Então, mas quem tá lá no dia a dia e fazendo as escolhas, eu falo muito sobre as escolhas, é o paciente. É claro que a gente precisa, quanto mais a gente informa o paciente, ele fica mais consciente para fazer as escolhas. E depois você dá muitos toques, né? A doutora Vivian é super presente nas redes sociais, então ali quando eu vejo que tem conteúdo da Vi, eu falo, opa, vamos ouvir porque vem coisa boa por aí. E eu acho que isso vai educando as pessoas a entenderem esses processos todos dos industrializados, dos alimentos ultraprocessados, enfim, tudo isso que faz parte, porque, gente, não adianta nada você tomar um monte de coisa, um monte de suplemento, um monte de remédio e fazer um monte de coisa errada. Eu fazia isso, eu fiz isso 10 anos da minha vida, então realmente você fazer o soro, você seguir as orientações, isso é fundamental, mas a consulta não é 10 minutos, nem meia hora. Nem 45 minutos, nem uma hora, muitas vezes é muito mais, né? A gente tem um sistema, hoje a gente fala, né, até um programa de atendimento. Porque hoje o paciente, quando nos procura, primeiro ele passa com a nossa equipe, aí ele faz uma pré-avaliação. Eu leio essa pré-avaliação. Aí eu solicito os exames específicos para aquele paciente. Ele já realiza alguns exames nessa pré-avaliação, ele faz uma avaliação de composição corporal tetrapolar, para a gente avaliar o paciente como um todo, né? Entender que peso é diferente de massa magra e de massa de gordura. Tem alguns outros exames que a gente também já faz nessa pré-avaliação. E aí quando ele vem para consulta comigo, ele já vem com todos esses exames em mãos, e aí sim a gente consegue. Essa primeira consulta, em geral, são 2 horas. Pois é. A gente já orienta o paciente a se preparar para ficar 2 horas, 2 horas e meia aqui com a gente nessa primeira consulta. Então, eu vi uma outra coisa que eu acho super legal, é que você também tem um acompanhamento com o nutricionista aqui, né? Sim, a gente está com uma nutricionista funcional excelente, a Joyce é super dedicada, também não para de estudar. Aliás, todas as meninas da clínica, todas estão em formação em alguma área dentro da saúde, então é muito bacana, porque todo mundo está o tempo todo se atualizando. E você, inclusive. Eu, inclusive. Ela não para de estudar, gente. Esse ano tem no mínimo 3 cursos fora, então esse ano eu vou viajar bastante. Então, o acompanhamento nutricional, ele é fundamental no processo. Não tem como, a nutrição é um dos principais pilares e a gente não tem necessidade de fazer tudo em suplemento. O ideal é que realmente uma grande parte a gente consiga colocar na alimentação. Comer comida de verdade. Comer comida de verdade. E muitas vezes a própria comida de verdade às vezes não está fazendo bem para o paciente e a gente precisa também personalizar isso. Então todos os nossos pacientes passam por uma avaliação de sensibilidade alimentar, os planos são totalmente individualizados, então muitas vezes a gente precisa de uma dieta de baixa fermentação ou menos inflamatória, ou anti-inflamatória, ou com baixa histamina, baixa lectina. Doenças autoimunes tem dietas específicas. Tem então, muitas, né? Que apareceram aí do além, né? Sim, as doenças autoimunes cresceram de uma forma avassaladora nos últimos anos, assim como a obesidade, assim como o câncer, né? A gente tem 3 grandes pandemias aí. Infelizmente. E cada vez mais, inclusive, em crianças. Então a gente precisa ter muita atenção ao que a gente está dando para os nossos filhos e qual está sendo o estilo de vida dos nossos filhos. Tanto é que é muito comum aqui eu atender
pai, mãe, filho, vó. São várias gerações que acabam vindo, buscando aí então esse equilíbrio, buscando uma outra visão e buscando também prevenção. E a imunidade? Você já parou para pensar se você está com todos os seus soldadinhos em dia para uma possível batalha? Imunidade é praticamente isso, né, Vi? É isso. Exatamente, é uma grande batalha, na verdade. E falou, acho que é o termo realmente mais certo, porque as pessoas ficam querendo aumentar a imunidade. E a questão da imunidade não é sobre aumentar a imunidade, é sobre ter uma imunidade eficiente. Porque muitas vezes ela até está alta demais, só que ela não é eficiente. Então, quando a gente tem as doenças autoimunes, por exemplo, a gente tem uma resposta exagerada da nossa imunidade, que a gente não quer. Então, e aí muitas vezes quando ela hiperresponde a alguma coisa, ela deixa de responder a outras. Então, quem é alérgico também tem uma imunidade que é hiperreativa, que a gente fala, e aí fica mais suscetível a infecções, porque a parte que deveria cuidar das infecções não está funcionando adequadamente. Mas isso é muito personalizado. Exatamente, precisa entender em cada um como é que está essa resposta imunológica, em que pontos o sistema imunológico não está respondendo de forma adequada. Lembrando que um dos nossos principais órgãos imunológicos é o intestino. Então, se a saúde intestinal não está boa, a gente vai ter já um comprometimento da resposta imunológica. A gente precisa de inúmeros nutrientes para a nossa resposta imunológica funcionar bem. Zinco, vitamina D, vitamina C, selênio, magnésio, enfim, complexo B. Então, se falta nutriente, se falta, por exemplo, proteína de forma adequada, a nossa resposta imunológica vai estar comprometida, mesmo eu não tendo uma doença autoimune ou eu não tendo uma doença alérgica. A gente fala muito hoje sobre inflamação crônica. Muito. Tem muito. Nas redes sociais estão bombando de termos, né? E agora muito mais ainda falando sobre a desparatização. E acho que o povo vem inventando um monte de coisa louca e a população vai ficando insegura, porque todo mundo acha que tem que tomar tudo, todos os suplementos, tudo isso, sem ir ao médico, sem fazer uma avaliação com quem realmente entende e pode te ajudar, né? Isso é muito complicado, porque até a presença de parasitas pode ajudar o nosso sistema imunológico a se equilibrar. Então, ficar fazendo processos de desparasitação sem necessidade, sem entender realmente o que está acontecendo, pode ser prejudicial. E até o excesso de suplementos também não é porque é natural que não vai fazer mal. Então, a gente tem que entender qual a necessidade, por quanto tempo, e aí isso tudo realmente é individualizado durante o tratamento. Pois é. Bom, gente, eu conversei com a doutora Vivian Campos, ela é clínica geral, trabalha com a medicina funcional integrativa, e assim, as pessoas precisam, eu me sinto, parece que eu quero falar para todo mundo o quanto é bacana, né? Porque eu acho que quando funciona para uma pessoa como eu, por exemplo, que era muito indisciplinada, a gente fica querendo cutucar as pessoas falando, gente, acorda. Tem paciente meu que fala, Vivian, parece que é uma religião. Não é. Eu falei, você virou pastor? Aí ele falou, virei. Eu falei, para. Porque cada um tem seu tempo, né? Sim, mas quando claro. A gente se sente bem, a gente quer compartilhar isso com as outras pessoas. É exatamente isso. Então, quando a pessoa está no momento dela, que ela entende que ela precisa mudar, que ela quer mudança, aí sim é o momento ideal. Eu falo que é medicina de saúde, na verdade, não é nem integrativa, funcional. Claro que a gente usa esses termos para conseguir identificar, mas na verdade é uma medicina que busca realmente olhar para o paciente e trazer saúde de verdade. E vou dizer uma coisa, gente, encerrando essa matéria. Doutora Vivian Campos, ela é referência nacional, porque muitos médicos vêm para Joinville fazer mentoria, né? Às vezes presencial, às vezes online, né? Porque os médicos da medicina tradicional também estão atentos, muitos, né? E é legal, porque daí você tem uma especialidade com a medicina integrativa e fica tudo bem, né? Aí fica maravilhoso, é muito né? bacana. E graças a Deus, cada vez mais médicos estão procurando ampliar seu arsenal terapêutico, ampliar a forma de olhar para o paciente. E é simplesmente isso. A gente não deixa de fazer a medicina clássica, porém com esse olhar diferenciado. Que fique bem claro que também é praticado a medicina
clássica. Sim, porque eu certeza. tomo A medicina remédio. é a mesma. A medicina é a mesma, a fisiologia é a mesma. É a forma de aplicar, que muitas vezes é uma forma um pouco diferente. É isso aí. A gente precisa de saúde para trabalhar e para ser feliz, para viver uma vida linda como todos nós merecemos. Doutora Vivian Campos é de Joinville. É só vir.